Tá no canal Um Minuto para Iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez viemos para que nós possamos abordar acerca da vida. Eu quero que nós possamos entender que a vida é manifestada para que nós possamos entendê-la. Nós devemos saber que a vida que cá falo não é ouvida em muitos lugares que se fala pelo nome de Deus. Eu vim para que eu possa desenrolar o segredo que na qual não ouvirás em muitas partes. Eu quero que nós possamos entender que a vida é as regras dadas por Criador. Nós devemos saber que todas as casas na qual tem sucesso é porque as suas regras são regras poderosas. Eu quero que nós possamos entender que qualquer desenvolvimento ou qualquer visão que nós possamos ter debaixo desse céu, a tomada de decisão dependerá de nós mesmos. Então, ninguém poderá mudar qualquer um debaixo desse céu, a não ser que nós mesmos o queremos. Nós devemos analisar de que muitos desafios que nós já passamos debaixo desse céu, mas que nós ainda continuamos com o mesmo estilo de vida. Se teus olhos for treva, todo o teu corpo estará nas trevas. Se teus olhos for luz, todo o teu corpo estará em luz. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Nós devemos entender que o desenvolvimento da vida dependerá da nossa interpretação da vida. Então, se nós interpretamos a falsidade para que nós possamos viver, então todas as nossas vidas ficará na falsidade. Nós devemos trabalhar para que nós possamos levar a vida real, a vida na qual gerará poder. Bom, hoje trouxemos um tema na qual é a visão do cristão. Nós queremos observar a visão do cristão para que nós possamos entender que ser cristão não é magia. Ser cristão não é levar uma vida completamente de arrogância e a soberba. Ser cristão é a visão declarada por Deus encarnado em Jesus. Então, nós devemos saber que a Bíblia declara que a visão do cristão é ver pela fé. Ver pela fé, que significa acreditar na impossibilidade. Porque os cristãos é a figura de Deus encarnado, assim como o vemos em Jesus. E acerca disso, diz a Bíblia que não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como a mim me tens amado a mim. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Isto revela-nos que o desejo de Deus é que todos os cristãos tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Por isso é que o cristão tem que andar na positividade e não na negatividade. Na verdade, ser cristão é andar na sabedoria de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeiras cartas de Coríntios, capítulo 1, 23 a 24. Deus encarnou um homem. Deus encarnou em Jesus Cristo para nos ensinar a vida perdida.
Na verdade, muitos desprezam o ensinamento real, alegando que Jesus Cristo era Deus, mas, na verdade, Jesus, apenas foi encarnamento de Deus, porque ele, o Jesus, cumpriu toda a trajetória de um ser humano normal. Como, como exemplo, ele nasceu de uma mulher e chuchou de uma mulher. E ele, quando era bebê, também se cagou como qualquer criança. Ele gatinhou como qualquer criança recém-nascido. Na verdade que até próprio os seus irmãos não sabiam quem era. Também Maria não sabia quem era, se era Deus ou não. Porque diz a Bíblia que ele, o Jesus, estava perdido e Maria o procurava. A Sagrada Escritura revela-nos o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam de seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, aqui revela-nos no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 45. Diz-nos que própria Maria não sabia quem era Jesus, porque Jesus, quando era pequeno, apresentava a característica de qualquer criança normal. Então, toda esta trajetória de Jesus é para que nós possamos o observar como homem normal. O que diferencia Jesus de nós, os homens, é a sabedoria de Deus que estava sobre ele. E esta sabedoria de Deus é que é chamado hoje de visão cristã. Todos os cristãos também têm que obter a palavra de Deus, têm que obter a sabedoria de Deus, têm que obter o conhecimento de Deus. Na verdade, se nós somos de Deus, se nós andamos na visão cristã, temos que conhecer o que Deus nega. Então, todas as coisas que é negada por Deus, nós, se realmente temos a visão cristã, então nós devemos saber que Deus nos ensinará para que nós também possamos negar as obras da impiedade. Deus condena o pecado. Todos aqueles que buscam a Deus também têm que condenar o pecado. Se na verdade nós dizemos que estamos com Deus, mas o asseguramos como uma vida impossível de assegurar, então nós devemos entender completamente que nós não estamos na visão cristã, nós estamos na visão de escravidão. Porque a cristianidade é poder do resgate. Resgate que cá falo é do pecado. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Nós devemos entender que se realmente nós somos cristãos, nós não podemos mais falar a linguagem do mundo, mas sim falar a linguagem da Bíblia. Nós devemos entender que a linguagem da Bíblia é condenar o pecado. Isso está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Então, se nós entendemos a visão cristã, nós iremos andar na presença de Deus. Nós devemos examinar a nossa vida em particular. Se nós invocamos a Deus, mas que a nossa vida não é transformada, não é mudada, então isso mostra-nos que nós somos mentirosos, o anticristo. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa teu like, comenta e obrigado.